boa noite. Eu sou a Ana Flávia Bello. Para quem não me conhece, eu sou consultora na área de gerenciamento de crises. A Dani está aqui comigo, pediu aqui para participar. Eu já vou abrir, transmitir ao vivo com vocês. Olá, Ju, tudo bem? Que bom que você entrou. Johnny, bacana. Oi, Dani. Ana, Eu tudo não estou bem? conseguindo te ouvir. Deixa eu colocar aqui um fone. Peraí. Tá, Senão não vou conseguir ouvir. Peraí. Sabia que ia ter que ter alguma traquitana aqui. Você tá me será que tá? ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Ah, então beleza. Agora vai dar certo. Deixa eu ver. Ah, Esquerda, tá. Oi, direita. tá. Tudo bem? Agora sim. Oi, Ana, tudo bem? Agora eu tô te ouvindo. Ai, tá todo Tá mundo bom, me que bom, ouvindo? pessoal entrando. Eu tô te Ah, ouvindo bem. Ó, o Johnny saudade. falando saudade, Dani, Flávia, Johnny também, que bom ver você por aqui. Nossa, fantástico ver muitos amigos. Marcela, que legal. Pessoal, a Adri, o Roberto, show de bola. Muito legal, gente. Sejam todos bem-vindos. Eu estava comentando para quem, ó, Luana, para quem não me conhece, eu sou Ana Flávia Bello, consultora na área de gerenciamento de crises. A minha formação é toda em comunicação. E hoje o tema é sobre comunicação corporativa. Eu convidei a Dani, que gentilmente aceitou esse convite, a Dani Lopes, para participar dessa conversa com a gente. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Dani pela Imagina. disponibilidade em ajudar, em colaborar, em trazer o seu conhecimento, a sua experiência. Nós trabalhamos juntas na Coca-Cola FEMSA há alguns anos, na área de comunicação corporativa. E eu acho a Dani uma profissional sensacional, uma pessoa muito sensível aos públicos, a como se comunicar com todos os públicos. E a Dani, sem dúvida, vai trazer muita informação, muita riqueza aqui para a gente aprender, né? Porque nós não somos donos da verdade, ao contrário, né? A gente, diante dessa situação de crise que a gente está vivendo, eu vejo que cada vez mais a gente se sente muito pequeno, né? Porque o Exato. problema é tão grande e a ruptura é tão grande que ninguém nasceu sabendo isso, né? Tá todo mundo reaprendendo. Obrigada, Marcela. Então eu queria também comentar que a Dani, em 2017, em 2018, ela esteve entre as finalistas de um prêmio nacional de comunicação, que é o Top Mega Brasil. A gente ficou muito orgulhoso. E a Dani seguiu depois uma trajetória em outras empresas. Se você quiser falar rapidamente, Dani. Ah, eu fico feliz pelo convite, primeiramente. Tenho muita coisa para aprender ainda. Acho que eu consigo dividir um pouquinho, muito do que eu aprendi com você também, lá na Coca-Cola FEMSA. E acho que é o que você falou, Ana, é um cenário muito novo e a gente está aprendendo tudo de novo, né? Não tem nada escrito na pedra, não tem nada, nenhum protocolo desenhado para isso, por mais que a gente tenha estudado e treinado muito em gestão de crises, mas acho que nem num perfil mais cabalístico a gente conseguiria pensar num cenário deste, né? Então, eu tenho aí 15 anos de experiência na área de comunicação e marketing, sou formada em relações públicas, em comunicação mesmo, e trabalho com marketing e comunicação todo esse tempo, é minha paixão. Adoro conversar com as pessoas, entender um pouquinho das pessoas, então acho que eu estou na área certa, eu consigo trazer um pouco dessa conexão do que o público espera de uma marca. E trabalhei aí em grandes empresas como a Techbank, que cuida do Banco 24 Horas, a Manguels, que é uma indústria automobilística, o Grupo Ultra, que é totalmente focado na parte de armazenamento de granéis, na parte de gás também, né? E também agora trabalho na CVC e agora estou na Mistral, que é uma importadora de vinhos. Então, eu tenho aí, passei por várias empresas, isso eu acho muito bacana, que me deixou uma profissional com uma visão ampla de varejo, uma visão ampla de indústria, e como é que se comporta cada um desses públicos, colaboradores, clientes dessas empresas. Então, é um pouquinho do que eu venho trabalhando e aprendendo ao longo desses 15 anos, né? E recentemente também terminei minha pós-graduação em comunicação e mídias Bom, digitais, na ISPM,
Então, é mais um pouquinho de aprendizado aí para tentar entender esse A gente está cenário todo, aprendendo sempre, né, Dani? sempre. E esse período de quarentena aí, o pessoal que está fazendo home office, está ficando mais em casa, também está tendo a oportunidade de aprender mais. E eu mesma tenho assistido várias lives de profissionais com os quais eu tenho aprendido muito. Está sendo bastante enriquecedor. Às vezes a gente não sabe nem qual live entrar, né? Porque tem uma É, concorrência forte de lives com conteúdo e a gente espera que a nossa também traga alguma coisa de relevante para alguém, né? Que vocês que estão vendo a gente agora aproveitem esse conteúdo de alguma forma. A gente vai dar o nosso melhor, né, Dani? sem dúvida, a gente vai Muito tentar bem. aqui passar um pouquinho da nossa experiência e que uma mensagem seja É isso fixada aí. para levar para o nosso trabalho e para o dia a dia. É isso aí. Eu e a Dani, a gente teve uma conversa prévia para fazer uma pauta para essa conversa com vocês. Tudo bem, Palme? Então, essa pauta, ela girou em 7 temáticas que a gente agrupou aqui para conversar hoje com vocês. Então, seriam 7 aspectos de comunicação corporativa que a gente entende que são muito importantes para a empresa pensar, refletir e agir em cima desses 7 aspectos. E o primeiro aspecto deles é a primeira coisa que a gente fala para os nossos clientes, né, para as empresas que entram em contato com a gente, que é por que você tem que continuar se comunicando durante a crise? Porque tem muita empresa que fala, não, agora na crise vou economizar na comunicação, né? Corta Ou propaganda, nem corta sabe o que fazer. nem sabe o que fazer, né? Ou fala, não, vou cortar as minhas agências, vou cortar a assessoria de imprensa. E ao contrário, né? No momento de crise é o pior momento para você parar de comunicar. Porque é o momento em que todos os stakeholders, todos os públicos que estão em volta da organização querem saber notícias, querem saber do que a empresa está fazendo, das decisões que a empresa está tomando. Tá todo mundo inseguro, tá todo mundo com medo, desde o funcionário que está com medo de ser demitido, que está passando por uma situação diferente dentro de casa, ou os funcionários que estão trabalhando fisicamente nas unidades também tem muitas preocupações, né? Que a empresa está cuidando da higienização, de toda uma parte de suporte para que ele tenha segurança nas ações que ele está realizando dentro desse trabalho. Os fornecedores estão preocupados se vai ter contrato, se não vai ter contrato. Clientes estão preocupados se vai ter produto para comprar, se não vai ter produto para comprar. Às vezes é o cliente intermediário, às vezes é o consumidor final, mas o cliente é um público muito importante com o qual as empresas precisam se comunicar nesse momento. E a gente vai Sem dúvida. falar que é uma comunicação bem diferente, né, Dani, da comunicação de vendas, de varejo. A gente vai falar ali mais para frente, mas precisa ter uma comunicação. E até mesmo os investidores. Eu estava assistindo uma live ontem de uns CEOs de startups que hoje já são unicórnios, e eles estavam falando a importância de ter uma frequência de comunicação com os investidores, com quem colocou dinheiro naquele negócio, para que aquele investidor entenda que aquele líder que está lá por trás desse negócio está firme, né? Mesmo diante das adversidades, está seguro do que faz, está tomando as decisões necessárias para o bom andamento do negócio, que não está deixando a peteca cair e fazendo reuniões periódicas com os investidores para comprovar isso. Então, é o acionista, é dar um parecer para a comunidade. A gente vai ter um tópico falando sobre questões comunitárias, mas não deixar de se comunicar, porque a empresa precisa assumir o controle dessa comunicação, assumir o controle dessa narrativa. Senão, começam a surgir os boatos, começa a surgir a desinformação, funcionário falando, vão demitir um monte, na verdade não é isso que está acontecendo, ou o contrário, né, achando que a empresa vai segurar e a empresa está lá querendo demitir todo mundo. Então, eu penso que a empresa precisa ser muito franca, muito transparente nessas conversas. A gente vai falar um pouquinho lá na frente também sobre as características dessa comunicação, mas não deixar de comunicar, né? Disponibilizar serviços de utilidade pública, abrir os seus canais para gerar conteúdo, né? O importante é manter contato e manter um contato contínuo para que os seus públicos saibam que vocês se importam com eles, que vocês estão querendo ouvi-los, entendendo as suas necessidades, entendendo os seus medos, os seus receios, né? E mantendo esse bom relacionamento com o seu público durante esse período crítico. Isso, sem dúvida, vai ser valorizado lá na frente. Quer É. complementar, Dani? Ana, eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, né? A gente parar de comunicar nesse momento em que as pessoas não sabem
como agir, o que fazer, o que esperar. É uma chuva de informações e as pessoas estão muito inseguras em relação ao seu emprego, em relação ao futuro, em relação à saúde. Então, acho que é um dever e uma responsabilidade das empresas amenizar esse tipo de sentimento, principalmente dos colaboradores, dos parceiros, dos clientes. Então, e é por isso que existe a comunicação. Então, ela vem exatamente para amenizar esse problema, para evitar esse tipo de ruídos. A Rádio Peão, mesmo como falou um Professor seguidor. José aqui. Uhum. Então, assim, a comunicação vem para limpar tudo isso. Quando a Isso. empresa se comunica e se posiciona, ela não permite que isso aconteça, né? Isso. Não deixa essa Então, lacuna, né? exatamente. Então, assim, é o momento realmente das empresas tomarem a frente e comunicar como que vai ser daqui para frente, quem está em casa, Isso. como é que trabalha, quem está trabalhando na ponta, na operação, como é o serviço, quais são os cuidados, qual que é a segurança, comunicar para os clientes como é que está sendo os processos novos, né? Então, como que são Exato. que a gente está tomando dentro de casa para que a gente não leve isso para dentro da casa do cliente, como é que a gente está agindo nesse momento de reorganização para que não falte nenhum subsídio, para que não falte o produto ou o serviço na ponta para o cliente. Então, todo Isso. mundo se reorganizando nesse momento, e mesmo que a gente muitas vezes não saiba o que falar ainda, é importante que a gente seja Sim, transparente. sim, Fale, olha, exatamente. eu realmente não sei, mas eu estou tentando organizar as coisas, eu vou Isso. atender da melhor maneira e a gente Exato. vai fazer as coisas juntos e liderar essa comunicação é importante para trazer segurança nesse momento. Isso, sem dúvida. E só em complemento, teve uma agência internacional que fez uma pesquisa recentemente e chegou à conclusão que os colaboradores, eles confiam mais em torno da temática do coronavírus nas informações que vêm do seu empregador do que no governo e do que na própria mídia, sem falar nas redes sociais, né? Então, o que traz para a empresa ainda mais responsabilidade de ser uma fonte fiel e correta de informação, né? Diante de tanta fake news, diante de tanta desinformação. Então, ela pode aproveitar esse momento e trazer canais de informações técnicas, informações, claro, com as suas fontes, né? Mais fontes técnicas da área de saúde, etc., mas trazendo, sendo quase como um curador, um filtro dessas informações para os públicos que dependem dela. E aqui não estamos falando só de clientes, nem só de funcionários, como a gente falou. Tá? Toda uma série de públicos que dependem dessa organização. Toda a cadeia, exatamente. A Dani colocou um ponto também na nossa conversa prévia, que é a velocidade dessa informação e dessa comunicação nesse período e também a humanidade envolvida nessa comunicação. Dani, você quer contar para a gente o que você refletiu em cima desses temas, por favor? Eu acho assim que quando as marcas elas trabalham muito próximas aos seus consumidores, ao seu público, aos seus clientes, colaboradores, e elas se colocam no lugar deles nesse momento em que a gente precisa levar a informação, é aí que gera essa humanização. Então a gente agir de uma maneira rápida, né, comunicando de uma maneira com essa velocidade que as coisas pedem, né? Então, num momento em que a gente tem uma chuva de informações, eu comunicar antes que a Rádio Peão comunique e trazer essa humanização, realmente entendendo o que as pessoas estão passando, esse sentimento delas de essa ansiedade, essa insegurança, esse medo. Então, a empresa tem que deixar um pouco esse lado capitalista, promocional, de lado nesse momento e realmente se colocar no lugar de todas essas pessoas que estão envolvidas na cadeia. E essa comunicação humanizada ajuda a gente a calçar os sapatos do outro, né? E começar a se comunicar de uma maneira mais natural, mais verdadeira e realmente trabalhando muito a questão do que você está sentindo e como que eu posso te ajudar nesse momento, como empresa, né? E como pessoas, líderes, colaboradores, como é que cada um desses representantes consegue se colocar no lugar do outro e ajudar. Então, essa humanização é necessária porque, na verdade, a empresa são pessoas, né? A gente fala de Exato, uma marca, mas quem está exato. lá são pessoas, né? São pessoas que estão lá por trás e são pessoas Sim, também tomando decisões e pessoas que pensam em pessoas. Então, essa humanização é extremamente importante para isso. E a velocidade vem nessa velocidade, nessa bola de neve que a gente vem tratando nesse um mês aí
em que tudo virou de ponta cabeça. E se a gente deixar para comunicar algo na semana que vem, talvez já seja tarde Não, já demais. era, já era. É, porque as coisas estão mudando a cada dia, novos decretos, hoje novo ministro, né? Então É, tudo muda muito rápido e a gente precisa lidar com isso, as empresas precisam lidar com isso. Pegando um gancho que a Dani falou, de pessoas, né, Dani? Desde o início dos estudos de gerenciamento de crises, uma coisa que se prega é que o gerenciamento de crise ele é feito por pessoas para pessoas, que sempre o foco precisa ser nas pessoas. Então, manter esse foco na humanidade, na questão do cuidado com as pessoas, na valorização do ser humano, que a Dani comentou, é fundamental. E aí eu pego também o gancho para o nosso terceiro ponto, que é o enaltecimento dos heróis que trabalham para essas empresas. Porque se a gente pensar, se as empresas hoje elas estão funcionando, mesmo diante de tanta dificuldade, tanta adversidade, é porque teve gente lá no TI que se desdobrou para fazer a coisa do home office funcionar, o pessoal de continuidade de negócio, o pessoal de operação, o pessoal de comunicação, a diretoria, todo mundo, assim, é um esforço conjunto dos colaboradores. Todo mundo saiu da sua zona de conforto, teve mudança de processo em tudo quanto é lugar e as pessoas estão se adaptando como elas podem. Então, a gente entende que a empresa pode aproveitar isso e contar as histórias desses heróis, transformar isso, né, num storytelling muito legal, assim, para ajudar essa solidariedade diante das dificuldades, né? Então, transformá-los em heróis para que um estimule o outro, né? Olha como o outro se adaptou, né? Eu também estou me adaptando, a dificuldade do outro pode ser a mesma que a minha. Se o outro conseguiu superar, eu também posso me superar. Então, o que a gente acha aqui é que essa situação ainda pode levar muito tempo, essa situação de exceção. E eu não estou falando necessariamente de quarentena, de você ficar dentro de casa, mas a gente deve viver próximos meses aí ainda de transição, em que não vai ser o normal, né? Estão falando acho que muito é do novo normal, mas que vai ser um período de transição em que os processos ainda vão continuar diferentes, tumultuados, as coisas se ajeitando, a poeira não vai baixar de uma hora para outra. Então, é possível que os funcionários, ao longo do tempo, ali, de mais algumas semanas, possam, né, ficar desanimados, perder esse ritmo, perder a produtividade, não porque eles querem, mas porque realmente, né, todo mundo tem os seus momentos. A gente está falando de uma epidemia, gente. Estamos lidando com um sentimento, um dos sentimentos mais profundos do ser humano, que é o medo, né? E o medo derruba a gente. Então, um dia a gente está firme, a gente está num propósito de seguir, super otimista, no outro dia a gente fala, meu Deus, vai ser o caos, vai todo mundo morrer. E não é assim, né? Nem lá, nem cá. Mas o ser humano é assim, ele é de altos e baixos. Então a empresa também precisa considerar que lá na frente ela quer ter esse funcionário, esse colaborador íntegro. Íntegro de saúde e íntegro de mental. cabeça, mentalmente, né? E ela precisa dar esse suporte para ele durante esse processo e após esse processo, para que esse colaborador se inspire e continue a lutar. Então, esse é um ponto que eu acho bastante importante, que é enaltecer os heróis. E Um sem quarto. dúvida, Pode falar, isso que Dani, você desculpa. falou, Ana, a gente tem que considerar heróis mesmo, né? Porque são pessoas que estão lá na ponta. Eu falo que é muito mais tranquilo eu trabalhar no home office, na segurança da minha casa, do que eu estar lá na ponta pegando o transporte público todos os dias para Uhum. poder chegar lá na empresa. Eu trabalho no varejo, então a gente sabe como que o varejo funciona, qual é a dinâmica do varejo e o quanto a operação, a logística do varejo é importante nesse momento. E eles são heróis. E a empresa precisa reconhecer isso. Porque neste momento, quem está carregando toda a empresa no colo, todas as empresas, são as pessoas que estão lá na ponta. A estratégia pode ser Isso, montada aqui na segurança da minha casa, isso, mas quem isso. está na ponta colocando a mão na O massa. Se a... motorista do ônibus, né? O operador de fábrica, o funcionário da saúde, se a gente está falando de hospitais, né? Aqui, esses mais ainda, entregadores de delivery, integradores, sem dúvida, são as pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem sem para que dúvida. a gente não sofra tanto em casa, né? Para que as coisas Sim, cheguem, para que a comida chegue, para que a gente seja atendido num sim, hospital, para que a gente consiga se locomover de um lugar para o outro quando necessário. E então, realmente, eles são heróis, que eu tenho certeza sim, que o medo está lá, sim, a preocupação, a insegurança com as pessoas que estão em casa, como que eles vão voltar para casa e vão levar isso. E quando a gente fala muito de comunicação interna,
endomarketing, né, a gente traz as pessoas para frente da comunicação. E essa insegurança, a empresa precisa amenizar isso. E eles são heróis e precisam ser enaltecidos por isso, sim. E esse momento requer isso, requer essa motivação, requer esse reconhecimento. E não é para funcionário do mês, não é nada disso, não. É uma questão genuína, realmente, de reconhecer quem está levando a empresa nas costas nesse momento, quem está levando a sociedade nesse momento, fazendo o negócio acontecer e se arriscando. Então, são heróis, sem dúvida. Sem dúvida, Dani, obrigada. Teve alguém que comentou aqui sobre a questão das incertezas, né? Que são muitas incertezas. E hoje eu estava lendo uma frase de uma pessoa, não me lembro o nome dela, dizendo assim: a certeza não existe, a certeza ela é ilusória. A gente acha que a gente tem certeza, mas a gente não, né, não pode garantir nunca nada. Só que o que a gente está vivendo hoje é muita incerteza junto, né? Que é o que dá essa insegurança e esse medo. E tem um outro, vamos dizer, personagem aí dentro dessa história, que é nosso quarto aspecto aqui, que é extremamente importante nessa hora, que é o líder da organização, aquele líder que puxa o barco, né? Porque todo mundo que está lá atrás, às vezes é uma empresa de 10 funcionários, de 2 funcionários, e às vezes é uma empresa de 200 mil funcionários, mas não importa. Aquelas pessoas estão dependendo daquele líder, de saber que ele está bem, que ele está confiante, porque se o líder não passar essa confiança, essa tranquilidade, essa serenidade, né? Que é super importante para a tomada de boas decisões, o público que vem atrás, todas essas pessoas que vêm atrás acabam se desanimando. Então, é um ótimo momento para as empresas darem holofote aos líderes, darem visibilidade a esses líderes. Mas um líder que passe confiança, que passe verdade, que seja transparente, como a Dani falou, nas comunicações. E mesmo que essa transparência resulte em expor alguma vulnerabilidade, porque nós somos humanos, nós somos vulneráveis. Se alguém falar que tem certeza de alguma coisa nesse momento, a pessoa está falando uma bobagem, né? Porque ninguém tem certeza de nada. A gente está lidando com variáveis, com cenários, né? A Ana está falando, o líder precisa ser comunicador, o exemplo. Exatamente, Ana. E o líder também vai ter os seus momentos de fragilidade. Mas o que é importante... do desafio, né? Porque os líderes também Isso. não são robôs, né? Exatamente, exatamente. Mas o líder, ele precisa trazer a esperança, né? De que as coisas vão se resolver, de que as decisões estão sendo tomadas. Ontem, essa live da qual eu participei, que foi muito legal, desses CEOs, foi muito legal entender justamente o pensamento desse CEO, do cara que está à frente de toda a organização. E eles falaram, mesmo que a gente não tenha certeza, a gente está trabalhando com cenários e a gente está agindo, a gente está tomando decisões, porque a pior coisa é ficar parado. Ficar parado não dá. E o próprio acionista, ele está olhando esse CEO, esse diretor-geral, ele está olhando qual que é o espírito dele. Aquele que fica o dia inteiro reclamando e falando que tá tudo uma droga e que as coisas, né, não estão indo bem, que caiu a demanda, que tem funcionário fazendo greve, né, e um monte de crises que são decorrentes dessa crise, né, porque a gente sabe que as organizações estão enfrentando isso, e o cara só reclama, ou aquele cara que fala, beleza, é o que temos para hoje, como a gente vai lidar com isso daqui para frente? E vai tomando as decisões, né, mesmo que sejam decisões aos poucos, decisões que vão se desdobrando aos poucos, e conforme, né, o cenário vai se desvendando, essa nuvem vai abrindo, aí as decisões mais, vamos dizer, radicais, mais drásticas vão sendo tomadas, né? Mas não aquele empresário também desesperado que deu 15 dias de quarentena, o cara demitiu 30% do seu pessoal, né? Enquanto tudo que a gente tem tentado fazer enquanto movimento na sociedade é para não demissão, para que, se for possível, se houver fluxo de caixa, que as empresas segurem. E a gente, infelizmente, vê empresas muito ricas fazendo isso, né? Logo nos primeiros 15 dias. Os colaboradores vão entender quem são esses líderes, né? Os clientes vão entender quem são esses líderes, o acionista vai entender quem são esses líderes. A gente já vê até nas redes sociais consequências de discursos que não foram bem aceitos pela sociedade, né? Então o líder, mais do que às vezes até o conteúdo que ele está passando, seja num vídeo na internet, seja num discurso para os seus funcionários, não importa, porque hoje a diferença do interno e do externo ela não existe, né? O que ele passou
vazou para dentro, vai vazar e vai sair, né, para a sociedade como um todo. Ele tem que pensar muito na forma como ele fala, né? E nessa empatia de falar, que a gente vai falar depois num próximo item, eu não vou entrar aqui. Mas é E tem justamente a que gente ter pensar, esse... muito nisso que você falou, essa responsabilidade que ele carrega em levar a Isso, informação correta, tomar isso. decisões de uma maneira ágil, por mais que no momento seja uma decisão que ele não tenha tanta certeza, mas é melhor Certeza. errar e consertar do Isso. que não É fazer isso nada. aí. É isso aí. Então, ninguém é líder por acaso, né? As pessoas estão lá porque elas possuem essa aptidão, ou porque É. colocaram e ele precisa se tornar um líder, mas a responsabilidade é fundamental. Não é fácil ser Isso. líder, não é fácil você carregar Isso. essa responsabilidade, mas como você carrega e você responde por tantas outras pessoas, é fundamental que essa consciência, essa responsabilidade esteja presente no discurso e nas atitudes. Tomar decisões Perfeito. são necessárias e agora é o momento de errar e acertar. Acho que nunca foi tanto esse momento tão propício para a gente acertar. E a gente só acerta errando. Então, se tinha alguma coisa que a gente levava um mês para tomar uma decisão, agora em um dia pode dar errado, mas você conserta rápido. É E isso a aí. diferença do líder está nisso. Então, sem dúvida, É como a isso gente tem aí. que enaltecer quem está na ponta, também não é fácil para os líderes tomarem todas as decisões, cuidar de todas essas questões de crise que vem Sim. acontecendo, trabalhar o discurso e ser totalmente consciente e responsável pelas outras pessoas também. É isso aí, né? E não tem aquele ditado que fala que é em tempestade que a gente vê o bom marinheiro, né? Mais ou menos isso que acontece Bem, com os líderes, né? Esse é o momento de prova, de você saber exato. quem realmente é esse líder inspirador, esse líder, né, que é o verdadeiro, em que você confia e fala, eu tô com esse cara porque deve né? E eu sei Exato. que esse cara não é um deus, eu sei que ele vai errar, a empresa vai errar, mas ela quer acertar muito, né? E o cara tá fazendo o máximo para isso, então eu vou com ele onde ele for, né? E aí o funcionário apoia e entra junto nesse barco pro que deve né? Que eu acho que é isso que o público espera desses líderes. Exato. A gente vai para o quinto item aqui. Já estamos no quinto, Dani, de sete, né? Para quem entrou agora, a gente está falando aqui de sete atitudes importantes para as empresas pensarem nessa comunicação corporativa durante essa crise. A gente falou sobre continuar comunicando, a gente falou sobre velocidade e humanidade na comunicação, falamos sobre reconhecer os esforços do colaborador, sobre dar holofote para os líderes. E agora eu gostaria que a Dani comentasse sobre essa oportunidade que as empresas estão tendo agora de mostrar na prática, por meio de ações, os seus valores, ou seja, pensar em prol do coletivo. Dani, o que você acha? Eu acho que nunca foi também tanto o momento da gente não pensar mais no individual e olhar para o lado e pensar no coletivo. E esse não é só um movimento da sociedade, mas também é um movimento das empresas. Então, as empresas, e a gente vê todos os dias aí as grandes empresas, as grandes marcas fazendo algo pelo coletivo, ou na doação de dinheiro para a rede pública, para compra de respiradores ou equipamento médico, ou na produção de álcool gel, enfim. As empresas estão realmente se preparando para atender o coletivo e pensando em como fazer nesse momento. Quando a gente fala de uma empresa pequena, eu sou uma empresa pequena, não tenho como doar milhões para ajudar o governo a construir um hospital aqui para minha comunidade, mas eu posso fazer muita coisa sim. Então, eu entendo que uma empresa pequena ela consegue promover descontos para os seus consumidores, ela Isso, consegue antecipar uma cesta básica para os seus colaboradores. isso, E perfeito. ela consegue pensar nessa comunidade de uma maneira que esteja ali no raio de alcance dela. Então, se Exato. eu consigo de alguma maneira fazer algo, por menor que seja uma cesta básica, que seja antecipação de um ticket, de um salário, que seja dar os descontos para os meus colaboradores, o Perfeito. material de proteção para essas pessoas. Então, agora é um momento em que as máscaras aí foram elas são importantes, né? Para quem precisa sair, então elas são recomendadas. E é muito difícil achar essas máscaras, né? Então essas máscaras de tecido, quantas pessoas não estão produzindo? Por que, que a gente não compra dessas pessoas, entrega para os Uhum, nossos clientes? Então uhum. acho que tem muita oportunidade na crise. E a crise faz a gente pensar no todo, pensar na comunidade, sair E um o pouco look, da nossa bolha. isso.
E o Luke estava comentando aqui que causa uma boa imagem, sem dúvida, não só externa perante os consumidores, perante a sociedade, mas como também interna perante seus colaboradores. Porque a gente vê aí, por exemplo, no Facebook, no LinkedIn, principalmente, eu tenho visto muito isso, os colaboradores escrevendo, olha o que a minha empresa fez, orgulho de pertencer a essa empresa, né? Que está fazendo isso, que está transformando a sua linha de produção, que está construindo hospitais. Então, é muito legal realmente você trabalhar numa empresa que faz pelo próximo. E aí, Dani, eu só queria complementar que também não adianta a empresa ir lá e fazer doações, né? Divulgar isso e aí internamente demitir, não dar os cuidados necessários para o funcionário, não dar segurança para ele trabalhar, né? Então, é claro, demissões podem vir a acontecer, mas o que eu quero dizer é que o discurso tem que ser coerente com a prática, né? E quem está lá dentro vai saber, né? Se essa empresa realmente pratica para dentro o que ela está dizendo que está fazendo para fora. Então, ter essa coerência de discurso entre, né, o que ela fala e o que ela faz, tanto para dentro como para fora, eu acho fundamental. Tem pessoal Sim, entrando, Paty, que bom conseguiu entrar, o pessoal aqui também entrando. Dani, legal. você tem algo a complementar nessa questão das ações comunitárias? Então, eu acho assim que, na verdade, é isso que a gente conversou, que é não pensar mais no individual e pensar no todo, na comunidade, como é que eu, como empresa, eu, como pessoa, consigo ajudar quem está do meu lado, quem está fazendo a empresa acontecer, né? Quem está fazendo acontecer nesse momento. E também pensar que agora a gente vive num momento de mudança de comportamento e de cultura também. Perfeito. Então, esse senso de comunidade, ele se torna cada vez mais forte. Eu quero receber informações da minha comunidade. Eu quero saber quais são os restaurantes que estão perto da minha casa para eu comprar desses restaurantes. Eu quero Uhum. ajudar o comércio pequeno. Porque é o que você disse no começo, as grandes empresas, elas são empresas que têm muito dinheiro, que têm caixa. São empresas preparadas para um momento. Claro que elas não pensaram nisso, mas elas conseguem se preparar para algum outro tipo de crise que com certeza tem aí no seu Sim. planejamento. Mas o pequeno não. O pequeno provavelmente nunca tem nem caixa, né? O empreendedor no É o que eu Brasil falo, né? Vende o almoço não para comprar o pinta. jantar. É, É, exatamente. infelizmente. Então, se eu posso comprar do restaurante que está aqui do lado, se eu posso ir no supermercado que está aqui do lado da minha casa, no mini mercado. Então, esse senso de comunidade, ele é muito forte. Isso é uma mudança de cultura. Sim, E eu acho que essa transformação vem para ficar. Então, esse pensar no sem dúvida. próximo, pensar no coletivo, é realmente uma mudança que não é agora, não é para ficar bonito para as marcas. É. Essa coerência do que se faz dentro e se faz fora é fundamental. E é para E durar, né, Dani? E a é gente uma tem mudança visto que está. até, além das doações, a gente tem visto várias empresas grandes justamente apoiando as pequenas, criando marketplace para que as empresas pequenas possam vender o seu produto lá. Isso está muito legal. E também unindo várias empresas que são do mesmo segmento, que são concorrentes em prol de algo maior. Isso, né, até arrepia, assim, de bonito, e a gente espera que isso continue. Que não seja algo momentâneo, mas como a Dani falou, que seja uma tendência, né? O Luke está falando aqui que acha que essa transformação também vem para ficar. São aprendizados, né, Luke e Dani, que a gente precisa ter e seguir, né? A gente não vai poder, por exemplo, desaprender a lavar as mãos, né? Agora que a gente aprendeu a lavar as mãos finalmente, a gente espera que as pessoas continuem lavando as mãos depois que essa pandemia passar, porque lavar as mãos é muito importante. E da mesma maneira que esse exemplo bem simples de lavar as mãos, o que as empresas estão fazendo agora de mudança, sem dúvida, que fiquem, né? Essas mudanças positivas aqui. Pegando Tenho esse certeza. desafio. Desculpa, Dani. Não, não, só confirmando que É, eu tenho certeza que é uma mudança que vem para ficar. falando em mudanças, eu queria pegar o gancho para o nosso sexto aspecto, que é justamente o aspecto das mudanças, do que a gente estava falando, que esse mundo antes da pandemia e depois da pandemia, ele é um novo mundo. As pessoas estão pensando diferente, as pessoas estão valorizando coisas novas, né? Como a Dani comentou agora. E eu gostaria que a Dani comentasse, então, sobre esses desafios de você compreender necessidades em transformação e adaptar a sua empresa em ações e em comunicações. Você quer comentar, Dani, por favor? Exatamente essa questão da mudança que a gente precisa começar a se adaptar. Então, mais do que nunca, as empresas estão percebendo e esse movimento do home office, para quem pode, para quem consegue, é importante, talvez venha para ficar também.
Uhum. Como é que a gente consegue se conectar com essas pessoas que estão ficando cada vez mais em casa agora, principalmente nesse momento em que a gente não sabe quando que vai acabar essa quarentena? Então, como é que eu consigo me conectar com essas pessoas que estão mais dentro de casa? Que tipo de conteúdo que eu preparo para que essas pessoas recebam? Elas estão 100% no celular, né? Estão 100% aí pesquisando, se informando pela internet. E aí, como é que eu levo uma informação que seja relevante para esse novo hábito de consumo? Né? Então, as pessoas começando a usar mais o online para consumir, para comprar, com medo de sair também na rua. Então, a gente começa a entrar muito nessa mudança de dinâmica também. Onde que eu vou fazer as minhas compras? Onde que eu vou me divertir? Então, tudo isso vindo para dentro de casa. Como é que as Uhum. marcas vão conseguir se comunicar com essas pessoas e trazer conteúdos relevantes? E a mesma coisa para os meus colaboradores, né? Eles estando em casa, como é que ficam as reuniões, como é que ficam os alinhamentos? A gente vê agora uma quantidade muito grande de reuniões aí pelo Zoom, Hangouts, Sim. ferramentas que eram usadas por pequenos grupos e agora eu faço parte aqui de um grupo de CrossFit, a gente faz as lives de CrossFit e os treinamentos online. A gente recebe conteúdo, como você disse, das lives pelo Instagram, totalmente online, os cursos. Sim. Então, é uma mudança de consumo, que não só de consumo, mas de comportamento, na qual também as empresas tiveram que se adaptar. Quem não estava no online, quem não entregava um delivery, teve que correr e rapidamente se adaptar para isso, para Exato. conseguir conversar aí com o seu cliente que está em casa. Então, essa mudança também acho que é algo que as pessoas estão pensando mais em como é que vai ser daqui para frente e como é que eu, marca, me coloco no lugar dela. Porque a pessoa não está só em Isso. casa trabalhando na frente do computador, ela está fazendo mais 1 milhão de atividades, está ali com a família, está com os filhos, e toda essa rotina, essa mudança do dia a dia dela, né? Uma transformação da noite para o dia. Como é que Sim. eu vou começar a me colocar no lugar delas e entender o que elas estão fazendo dentro de casa e levar um conteúdo relevante para eles? Acho que isso é importante agora nesse momento também. Dani, a Marcela está perguntando aqui o que vocês acham que muda na comunicação depois dessa crise. Você quer dar um palpite? Má, eu acho que é uma mudança na comunicação total, bem nisso que eu estou falando agora, em como é que eu vou conseguir me conectar com as pessoas. Mais do que nunca, o online, né? Então, se a gente tinha uma comunicação muito na empresa, em papel, num impresso, num mural, né? Como é que eu vou conseguir conversar com os meus colaboradores sem ter um aplicativo ou sem que eles tenham um telefone celular para eu me conectar com eles? Eu acredito muito nessa revolução digital que agora veio Isso. para ficar de vez e a gente não tem nem como voltar. Ela, de um mês para cá, a gente tem que saber lidar com isso. Então, a comunicação digital, ela vem exatamente para quebrar esse paradigma do que a gente fazia antes, como a Patrícia colocou aqui também. E eu vejo as pessoas cada vez mais conectadas pelo meio digital. Então, acho que é uma mudança nessa comunicação pelo meio, que é o digital, e pela velocidade, que é o E eu que a quero gente falou lá no acrescentar, começo. eu queria acrescentar, Dani, mas também colocando o homem e a pessoa no centro da comunicação, né? A gente acho que já vinha numa tendência em comunicação, né, de colocar pessoas como centro. E aqui pegando um gancho que o Luke falou, a gente vai ter mais prazer quando acabar tudo isso de ir numa loja e conversar com o vendedor, em abraçar as pessoas, né? Então, É, eu acho que essa humanidade que você falou, isso que a gente conversou de ter o foco na pessoa, no cuidado com a pessoa, na saúde, no bem-estar de todos esses públicos, né, que rodeiam a organização, isso deve, vamos dizer, dar o tom do conteúdo da comunicação e da forma da comunicação dali para frente, né? Quando a gente exato. vê, por exemplo, um JN mudando algumas premissas de anos dentro da empresa deles para citar marcas que estão fazendo bem, né? Isso já é uma Uma mudança grande dentro de revolução. É, uma grande mudança positiva dentro de uma grande organização, porque as premissas que valeram até agora, os guidelines, as regras, caem por água abaixo, né? é, E as empresas têm que pensar o que vai ser daqui para frente, né? Como que eu vou me conectar
com essas pessoas daqui para frente, seja o funcionário, seja o consumidor. Então, eu acho que é muito por isso que a Dani falou, do online, da tecnologia, da agilidade, mas por outro lado, com uma humanidade nunca antes vista, né? Exatamente, sem perder a humanidade, Sem perder a humanidade. É isso aí. sem enxergar, sem deixar de enxergar o próximo. E É eu isso vejo aí. uma grande revolução, inclusive, das grandes empresas de comunicação online, como o próprio Facebook, o Google. Nesse momento, eles estão metralhando informações para os empresários para ajudar a entender o novo comportamento, a entender como sair dessa crise. Então, sempre foram empresas de mídia, né? Não são empresas só não é apenas uma rede social para as pessoas conversarem, mas são empresas de Sim. mídia e que agora eles têm toda uma transformação com conteúdo. E é o que eles conseguem ajudar, reunindo todos esses conteúdos, essas informações que vêm do mundo inteiro e aplicando. Abrindo conteúdo, né, Dani? Compartilhando. A gente vê universidades que cobravam R$ 2.000 por um curso, dando esses cursos gratuitamente. Então, é uma abertura de conhecimento que eu acho que é fundamental para a gente aprender todo mundo junto, né? E é tanto conhecimento que a gente já não sabe por onde começar, né? As 24 horas do dia estão poucas. Exatamente. É isso aí. A Marcela está falando, concorda, é muita inovação, né? Afinal, esse é o momento de arriscar mudança. Sim, a gente vai ter que mudar. O Ricardo está falando, paralelamente, eu vejo a inteligência artificial como algo que vem para ampliar nossas capacidades. Nossa, Ricardo, aí uma outra live, né? Só para falar de inteligência artificial e nessas mudanças que a inteligência artificial, né, vem aí, já vinha transformando e vão, né, transformar, não sei, tudo que a gente está falando agora, daqui uma semana não vai mais valer. Imagina com a inteligência artificial, né? Tirando pandemia, só com a inteligência artificial já seria uma transformação, né? Nas profissões, nas formas das pessoas se relacionarem, na produção de conhecimento, tudo. Então, o que a gente está vendo assim é realmente um mundo novo. E se a gente pensar do ponto de vista da grandiosidade de aprendizado que a gente pode ter diante dessa crise, a gente pode pensar de um lado, eu tô tendo um azar, né, de ter vivido nessa época, mas eu vejo do outro lado. Eu acho que a gente está tendo uma sorte de viver essa época, de aprender e de contar para os nossos netos, né? Lá na frente, eu estava lá, eu vivi, eu passei por aquele momento de transformação, né? Como os nossos avós falavam da Segunda Guerra Mundial, como a gente vê pessoas que tiveram lá, né, em 1929, e a gente, né, vai poder dizer, eu fui, eu vivi, eu, né, ultrapassei, eu aprendi, eu cresci, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito com isso, é a oportunidade de aprendizado que essa crise traz pra gente. Mas a gente tem que ser humilde, né? Eu sobrevivi, é isso. A gente tem que ser humilde para falar, estou reaprendendo, não sei nada, né? O que eu sabia até agora, zera, e como que eu posso me reinventar, como é que eu posso aprender de novo. Eu acho que essa capacidade, essa resiliência das pessoas, que é justamente essa capacidade de olhar para trás e falar, ok, o que que eu posso puxar de lá, mas como que eu vou mudar e me adaptar a isso. Isso é o que vai fazer diferença lá na frente. E como a Dani falou, e a agilidade dessa mudança, dessa tomada de decisão e essa sensibilidade de olhar as tendências e falar, é aqui que eu vou apostar e seguir em frente, mesmo com a incerteza, né, que faz parte do Vai cenário. ser constante. É isso E aí. puxando só um gancho do que você falou, Ana, eu Tá, também acho uhum. que, como a gente trabalhou muito com gestão de crises, a crise ela é complexa, mas ela traz uma oportunidade de mudança gigante. Então, eu acho que realmente sempre é um momento de evolução e de aprendizado e de inovação e reinvenção. Então, tudo que a gente não fazia talvez não valha mais e a gente precisa se reinventar todos os dias agora numa velocidade muito rápida. E essa é uma oportunidade muito boa. Se a gente não tivesse esse chacoalhão, que é muito ruim, né, o cenário em si, mas olhando pelo lado do copo mais cheio, né, a crise nos permite isso, nos permite parar e pensar e crescer e evoluir e Isso aí. realmente colocar um ponto final no que não estava sendo legal e começar do zero. Então essa reinvenção é importante. É isso aí. E como sétimo ponto, que é o nosso último ponto aqui, a gente vai falar sobre uma palavra que para mim ela é a chave dos relacionamentos que a gente deve ter hoje diante desse cenário de dificuldade que a gente está vivendo, sejam relacionamentos profissionais, sejam relacionamentos pessoais, que é a empatia, né?
eu vejo, a Dani vê, a gente tem lido muito sobre isso, que é o momento das pessoas entenderem que estamos todos no mesmo barco, estamos todos tendo a mesma dificuldade, então não dá para você exigir determinadas coisas, como, por exemplo, você ficar brigando com a escola do teu filho porque você quer que eles não cobrem mensalidade, sendo que você tem que pensar que tem um outro lado também, que você não quer que a escola quebre, você não quer que o professor da tua filha seja mandado embora, né? Esse professor não receba salário lá na frente, porque é todo um conjunto, né? As coisas estão conectadas. Então, se a pessoa não tiver o mínimo de sensibilidade, de empatia, de botar o chapéu do outro e falar, o outro está com dificuldade, como eu posso ajudar, ao invés de eu ir lá e jogar pedra, né? E falar o que ele pode me dar, é o que eu posso dar, como eu posso ajudar, como eu posso contribuir, né? Então, a empresa mostrar que ela se preocupa também com seus clientes, a empresa ter um diálogo franco, falar, gente, eu entendo a ansiedade de vocês, eu entendo o medo de vocês, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente pode oferecer é isso, né? O que, como contrapartida, vocês conseguem oferecer para a gente? Eu acho que é um pouco disso, né? Eu abro mão um pouquinho e o outro abre mão um pouquinho, porque a gente não está num momento de grandes exigências. A gente sabe que processos estão sendo mudados rapidamente, erros vão acontecer. E eu estou falando de erros de todos os tipos: demora na entrega, instabilidade de rede de internet. A gente está vendo, né? Poxa, a gente às vezes estava, né, mexendo aqui, tá numa call, tá em alguma situação que a gente precisa da tecnologia, a rede está instável, né? E todo mundo tem que ter aquela compreensão, que realmente a gente está vivendo um momento em que todo mundo está acessando a rede. Hoje a Dani estava comentando comigo, Ana, o Instagram está instável, né? Como é que será que vai estar às 7 horas? A gente falou, bom, a gente depende da tecnologia, mas a gente tem que também ter a compreensão que as coisas não estão funcionando 100%, né? Então, é ter essa visão de que o outro lado também está passando por dificuldades. Então, como é que a gente consegue, em conjunto, ter um equilíbrio dessa situação, para que não fique tão ruim para um lado e nem tão ruim para o outro. Eu acho que esse equilíbrio é que é importante. E essa busca da empatia, né? Escutar o outro, escutar o seu cliente, escutar o colaborador, escutar o acionista, escutar o fornecedor, escutar todos esses públicos e falar, ok, vamos conversar aqui, né? De pessoa para pessoa, francamente, diante de todas as nossas vulnerabilidades, o que a gente consegue junto fazer. É isso, Dani, que você pensa também? É, e eu acho assim que mais do que você falou que colocar o chapéu é colocar o sapato, porque Isso, cada um sabe onde aperta o seu calo, né, Ana? Quando isso. fala que a gente está no mesmo barco, a gente está no mesmo cenário, mas eu acho que o barco, cada um está num momento diferente, né? Então, às vezes, alguns estão passando por uma dificuldade maior, outros estão mais tranquilos, estão aproveitando a quarentena no sítio, por exemplo. Isso. Então, Inveja, é né, dessas pessoas que tem quintal, que tem muito. sol. Mas tem muita gente que tá com inveja da gente também, porque tá É, lá dando duro, tá se expondo. Então, tem isso, né, Dani? Às vezes a gente reclama, fala, tô tendo que lavar a louça, né, porque dispensei a diarista. Que privilégio eu tenho de ter uma diarista. Que pois é. privilégio eu tenho de ter uma geladeira cheia, né? Enquanto tem E aí, pessoas que não podem nem se dar ao luxo de fazer uma quarentena porque tem zero de reserva financeira para fazer uma compra de mercado, né? Então a gente também tem que se sentir privilegiado nesse sentido. é. E essa empatia é exatamente nisso. Eu sei que é muito difícil o exercício da empatia. Talvez para algumas pessoas seja mais fácil, para algumas empresas que têm isso no Na DNA dela, cultura, é isso mas aí. para outras pessoas é um pouco mais difícil. Eu vi que a Má falou que saiu do grupo da escola do filho dela por conta dessa questão dos custos, Exato. da mensalidade. Então, assim, todo mundo. É o que eu falei do pensamento coletivo. Se a gente começar a pensar só na gente e tudo que as nossas atitudes elas acabam gerando uma reação e uma ação completamente diferente no outro ou na cadeia, a gente tem que pensar no outro também. É isso aí. Então, A Paty complementou justamente isso. Ela fala assim: a gente tem que pensar que do outro lado são pessoas, né? também. São pessoas como você, que estão com os mesmos medos, com as mesmas dificuldades, né? Com a mesma nuvem, sem É, enxergar ali como que vai ser o próximo momento, né? e a E o... Claudinha falou aqui da questão das parcerias, né? Então, a gente até comentou de muitas empresas concorrentes, os próprios bancos nesse momento, né? Eles se uniram
os Isso, grandes bancos aí do Brasil para poder isso. ajudar. As pessoas estão mais endividadas do que nunca, elas não sabem se elas terão salário, se elas terão os empregos, se elas Sim. conseguirão pagar as contas, os empréstimos, Uhum. enfim. Então, é um momento de pensar nessas parcerias, como é que a minha empresa consegue ajudar a sua, como é que a Isso. gente consegue ajudar essa comunidade. Então, acho que algumas lições da nossa live, elas acabam ficando como algumas mensagens para mudança de comportamento e mudança de posicionamento, de comunicação das empresas. Mental, né? A Ana Friso falou de mindset, né? Então, assim, como é que realmente, pensando nas pessoas, pensando na sobrevivência da minha empresa, da empresa Isso. do lado, da minha família, da minha comunidade, como é que eu consigo ajudar vestindo o sapato deles e vendo onde que está apertando o carro? Eu posso falar que isso é o melhor para eles, mas se eu não me colocar no lugar deles, eu não vou saber. E a comunicação está muito pautada nisso, porque se eu falar laranja e você não gosta de laranja e só come banana, eu estou falando ao vento, eu não estou entendendo o que você está precisando. Olhar o outro, ter empatia, pensar em comunidade, pensar nas parcerias, pensar que está todo mundo passando por uma dificuldade grande, ter paciência e calma nesse momento, acho Isso. que é a mensagem fundamental. E pensar que calma não é aquela calma que faz você não reagir. É, A calma é o que te traz clareza de pensamento e clareza de visão para tomada de boas decisões, né? exatamente. É como o gato. O gato ele fica ali quietinho, mas no momento que vem uma ameaça ele faz, yeah! Né? Ele pula. Então a gente tem que Tá agir muito preparado. como o gato. Exatamente, é estar preparado. Tá ali só no plano e quando a coisa apertar, eu sou muito rápido para tomar uma boa decisão, né? E para isso eu preciso ter serenidade, ter calma, ter paciência. Alguém falou da ansiedade. Nossa, né? Eu tenho certeza que o consumo de chocolate deve ter aumentado, porque, né, realmente a gente está muito ansioso diante de todo esse período. E somos todos nós, né? É o que a gente falou. Nós somos humanos, a gente vive de altos e baixos, alguns mais altos, outros mais baixos, outros mais, né, flutuando ali, né? Tem pessoas, né, como a Ana Friso, por exemplo, que está aqui com a gente, que estão trabalhando muito essa parte de reforço mental. Tem pessoas que estão trabalhando essa parte espiritual, que realmente cada um dentro das suas crenças tem que se fortalecer de saúde, fisicamente, tomar sol, né? Tá tomando os seus medicamentos, se possível fazendo exercícios físicos dentro, né, da sua possibilidade aí dentro da tua casa, mas também tentando, né, ficar com a mente tranquila, tá ligado nas notícias, ligado na realidade, não se alienar de forma alguma, mas também tá com pensamentos positivos de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão passar, né? A gente está dentro de uma onda que não quebrou ainda e a gente não sabe onde essa onda vai levar, mas a gente tem que ter a firmeza interna de propósito, dos nossos valores, de que a gente está agindo corretamente dentro do que a gente acha que é o mais íntegro possível e com foco em pessoas, em fazer o melhor para mim e para o meu próximo, a começar pelas pessoas da nossa casa, né? Sem brigar com o pai, com mãe, com o marido, com o filho, né? Porque são as pessoas mais próximas que acabam sofrendo mais com isso, né? Então, tentando trazer essa tranquilidade para o nosso redor, para que a gente esteja com a mente boa e com a espiritualidade, né? Complementando para quem acredita em espiritualidade, também ali firme, né? De que as coisas vão passar e quem tiver firme, né, vai sobreviver aí a essa onda gigante, né? Dani, você tem alguma coisa para finalizar? Eu acho que a gente A acabou gente está quase abordando. terminando o nosso tempo aqui, ó. Acho que a gente acabou abordando aí os 7 temas, que eu diria que são 7 dicas, uma por semana. Dá para aplicar Uma por todas, dia, né, uma por da dia, semana, né, Dani? É uma isso por aí. dia da semana, dá para aplicar todas. Pega uma, aplica na segunda, outra na terça e, e vai dar tudo certo. Porque, na verdade, resumindo tudo que a gente falou, a comunicação é feita para as pessoas. Então, se eu não tenho Isso, empatia, se eu não tenho senso de comunidade, se eu não penso no outro, e se eu não consigo enxergar o que o outro está passando, enaltecer os líderes, enaltecer os isso, meus heróis, eu não consigo fazer comunicação. Então, isso. ela está fundada em tudo isso. E a transparência e a agilidade nesse momento é importante para amenizar toda essa insegurança, essa instabilidade que a gente vem passando, seja para os nossos clientes, seja para os nossos colaboradores.
é o momento de colocar a comunicação à frente. Eu acho que a gente que é formado em comunicação, que trabalha Ah, a com Vanessa comunicação, ali. nunca viu tanto a necessidade da comunicação e o quanto que ela é importante. Esse é um momento da comunicação, É isso aí. a vez da comunicação, e a gente A tem que Lu, mostrar o quanto ela é importante realmente. Marcelinha. E lembrar, né, Dani, da nossa primeira aula, eu fiz curso de comunicação social nos anos 90 ainda, né? E a primeira aula dizia lá do processo de comunicação que tinha um emissor e tinha um receptor, né? A gente tinha a pessoa aqui e a gente tinha a pessoa lá, né? Se a gente É, lembrar só disso, isso vai só isso. continuar existindo, né? Uma pessoa aqui e uma pessoa ali. E se nós nos vermos como pessoas que temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas estamos pensando no bem do próximo, né? E tivermos essa empatia, acho que as coisas vão melhor. E a comunicação se transformando por esse lado, né? Se a gente entender que essa é uma tendência que veio para ficar, eu acho que vai ser aí pelo menos um bem que essa crise vai nos trazer. Sem dúvida. O Queria Paulo, o agradecer todo PC, mundo que tá estava falando que mandando gostou de ver beijo. você, Dani. O PC mandou um Saudade. abração, parabéns. Que bom, PC. Obrigada por participar. A Flávia também, a gente agradece. Gente, super agradecidos. Nossa, muito legal de ter vocês com a gente. Dani, mais uma vez eu te agradeço o pessoal que ficou aqui, né? Eu queria fazer uma propaganda rápida para quem se interessa por gerenciamento de crises, por gestão de crises. Eu tenho um curso online que a gente vai lançar em breve. Tenho aí o link na minha bio do Instagram. Quem tiver interesse, pode entrar lá para ter mais informação. E no mais, eu queria deixar meu abraço para todos. Dani, muito obrigada mais uma vez. Meu abraço para você. Espero que Ana, acho todos que mais do vocês fiquem bem. Oi, a Dani. gente, acho que mais do que nunca também a gente vê o quanto que o gerenciamento, não só o gerenciamento de crise, mas a prevenção de riscos é importante nesse momento. Sim! Nossa Todas as próxima empresas, live, Dani. Nossa próxima live vamos falar de riscos. Porque as prevenção e próximas gestão. crises, esse é o ponto, é o aprendizado agora, porque outras crises virão. Então, o quanto as empresas vão aprender com isso, os funcionários e nós, enquanto pessoas, para É, enfrentar as próximas, né? Porque é o que a gente exatamente. falou, né? Essa chuva, essa tempestade não vai se dissipar assim, e outras virão em cima dessas. Então, E ter o ela também preparo. ela não veio do nada, né? Que é o que a gente acabou conversando Exato, no dia lá no LinkedIn. Tinha uma exato, fumacinha lá e a gente fechou os exato. olhos para. É isso aí. Não vamos deixar escapar na próxima, vamos pegar antes que ela chegue. É isso aí. Beijos para todos, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, Ana. Obrigada.